Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Nesta manhã nós nos reunimos em um só coração para falar com Deus sobre a nossa vida financeira. E eu declaro desde já que esta oração não é apenas um som que sobe, mas um encontro real com o Pai que nos ouve, nos ama e nos responde. Nós vamos orar com fé, com sinceridade e com entrega, porque cremos que o Senhor é capaz de ordenar até as contas da nossa casa, endireitar o que estava torto, abrir porta onde só havia parede, aquietar a ansiedade e nos ensinar a caminhar com dignidade, paz e propósito. Se você crê, una sua fé com a minha. Consagre este momento ao Senhor e prepare seu coração para receber direção, consolo e o agir do céu. Nesta manhã, pedimos não por riqueza para alimentar vaidade, mas por provisão que sustente a família, honra para viver o dia a dia sem sobressaltos, sabedoria para administrar e um coração generoso para abençoar quem precisa. E, como povo que crê, nós também nos comprometemos a continuar firmes, a perseverar na fé e, ao final, testemunhar as maravilhas do Senhor. Tu sabes, Senhor, como muitas vezes as lutas financeiras parecem um deserto que não termina. Trabalhamos, nos esforçamos, tentamos economizar, fazemos hora extra, cortamos gastos, e mesmo assim parece que o dinheiro escorre pelos dedos. Há quem esteja com a geladeira mais vazia do que gostaria, com o aluguel atrasado, com a mensalidade da escola para pagar, com o boleto vencendo amanhã e um nó na garganta. Tu vês, pai, a mãe que divide o frango em porções para durar a semana, o pai que conta as moedas no fim do dia, o jovem que sonha em estudar e não sabe como pagar a passagem, o idoso que faz caber remédio e comida no mesmo orçamento apertado. Nada disso te é desconhecido. Tu és o Deus que se inclina para ouvir o clamor do pobre, o choro do aflito e o suspiro de quem não quer perder a dignidade. Por isso, lembramos a tua palavra e nos apoiamos nela como quem se apoia numa rocha firme. O Senhor mesmo declarou que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E nós pedimos esta fartura que vem da tua justiça, não de esquemas humanos, mas da tua mão aberta sobre nós. Tua palavra também nos conta que uma viúva, com uma dívida impagável, tinha apenas um pouco de azeite em casa. Ela obedeceu à direção profética, e o azeite foi multiplicado de tal maneira que ela pôde pagar o que devia e viver do restante. O mesmo Senhor que transformou pouco em muito naquela casa visita hoje as nossas casas. E nós cremos que, se obedecermos à tua voz, veremos multiplicação e equilíbrio. Tu prometeste que se encheriam fartamente os celeiros e transbordariam os lagares daqueles que te honram. E nós escolhemos honrar-te com o coração, com as primícias, com a fidelidade e com uma vida que combina com o Evangelho. E recordamos ainda José, vendido como escravo, injustiçado, esquecido. Mas quando chegou o teu tempo, tu levantaste como governador do Egito, usando a dor como caminho para um propósito maior. O silêncio de Deus não foi ausência, foi preparação. Nós recebemos esta verdade. Quando a tua mão se move, ninguém pode impedir. Então nós não oramos nesta manhã como quem implora sem esperança, mas como filhos que confiam, como quem já agradece antes de ver, como quem tem certeza da fidelidade do Pai. Tu és o dono do ouro e da prata. Em ti estão os recursos que a nossa mente nem consegue imaginar. Tu tens a chave das portas que nenhum homem pode abrir, e tens poder para fechar portas que nos fariam tropeçar. Por isso, começa em nós uma obra de alinhamento. Pai, dá-nos sabedoria financeira. Ensina-nos a planejar sem medo, a anotar sem vergonha, a dizer não quando o impulso grita sim, a discernir prioridade e a cortar o supérfluo com serenidade. Ajuda-nos a distinguir necessidade de desejo, oportunidade de armadilha. Tira do nosso coração a ansiedade que empurra para compras por impulso. Livra-nos da comparação que nos prende a padrões que não são os teus. Liberta-nos de hábitos que drenam o orçamento e tiram nossa paz. Dá-nos mente sóbria e coração grato, porque a gratidão transforma pouco em suficiente e abre espaço para o teu milagre. Abençoa, Senhor, toda a fonte de renda representada nesta oração. Olha para o trabalhador que acorda antes do sol para pegar ônibus lotado, para a diarista que enfrenta escada e balde pesado, para o motorista de aplicativo que dirige até tarde, para o entregador que enfrenta chuva e trânsito, para o professor que prepara aula e corrige prova de madrugada, para a enfermeira e o técnico de enfermagem que correm no plantão, para o servidor que carrega processo, para o vendedor que encara metas e portas fechadas, para o autônomo que não tem salário fixo, para o microempreendedor que faz de tudo um pouco, para o artesão, para a costureira, para o agricultor,
para o pescador, para quem vive de diária, para quem está estagiando e aprendendo, para quem está aposentado e precisa esticar cada moeda. Visita também quem está desempregado e já não sabe quantos currículos mandou, quem aguarda uma ligação que não chega, quem foi chamado para entrevista e ouviu o agente te retorna que nunca veio. Abre portas de trabalho digno, honesto e estável. Liga pessoas certas, cria oportunidades novas, desperta ideias boas, ilumina caminhos que nunca imaginamos. E onde houver exploração, humilhação, salário retido, promessa que não se cumpre, entra com justiça, defende os teus filhos, abre saída, dá voz e favor. Olha para os lares. Pai, passa pela cozinha e abençoa a despensa, visita a geladeira, multiplica o arroz e o feijão, coloca proteína na mesa, fruta para as crianças, leite para o café de manhã, pão para o lanche da tarde. Passa pela mesa e abençoa as conversas. Tira do ambiente a tensão do dinheiro que virou briga, derrama paz para decidir junto, sabedoria para somar forças. Passa pelo quarto e acalma quem deita pensando nos boletos, quem acorda no meio da manhã lembrando do aluguel, quem teme a ligação do credor. Passa pelo celular e dá equilíbrio nas compras online, cuidado com golpes, prudência com parcelamentos, moderação com assinaturas que se acumulam sem perceber. Passa pelo extrato e organiza entradas e saídas, limpa o nome de quem precisa negociar, dá bons acordos, condições justas, restituição do que foi cobrado indevidamente. Dá também coragem para encarar a planilha, para conversar sobre orçamento, para pedir ajuda quando necessário, para ajustar o padrão de vida à realidade sem vergonha, com nobreza e senso de propósito. Senhor, estende tua mão sobre empresas, comércios e pequenos negócios. Sopra criatividade quanto ao produto, melhora o serviço, ensina a precificar com justiça, abre portas com novos clientes, libera contratos que estavam travados, agiliza pagamentos em atraso, fecha parcerias de paz. Dá-nos olhos para perceber desperdícios, gargalos, custos escondidos, e dá-nos disciplina para corrigir. Afasta-nos dos caminhos tortos do lucro fácil, de propostas suspeitas, de negócios com aparência de bem que escondem maldade. Livra-nos de pirâmides, de esquemas de enriquecimento que escravizam, de alianças que sujam o nosso nome e envergonham o teu. Conduz-nos pela vereda da justiça, com trabalho honesto, mão diligente, língua verdadeira e coração limpo. Também pedimos, Pai, libertação financeira. Quebra amarras invisíveis que nos prendem a ciclos repetidos de escassez e preocupação. Rompe padrões de desperdício aprendidos há anos e que perpetuam a falta. Anula palavras de maldição lançadas sobre a nossa história, rótulos como nunca vai dar certo, você é desorganizado mesmo, nesta família ninguém próspera, dinheiro não é para gente como você. Nós rejeitamos tais sentenças, e pela autoridade do nome de Jesus, declaramos uma nova história sobre a nossa casa. História de equilíbrio, sabedoria, trabalho digno, generosidade e colheita. Se há heranças de falência, vícios que consumiram recursos, roubos que devastaram, decisões precipitadas que feriram a família, colocamos tudo aos teus pés e pedimos cura, recomeço e direção. Onde houve perda, vem com consolo e provisão. Onde houve vergonha, vem com honra. Onde houve endividamento que parece sem saída, envia estratégia, favor e milagre. Espírito Santo, guia cada passo. Quando aparecer aquela promoção tentadora sem necessidade, fala ao nosso coração. Quando surgir um crédito fácil com juros escondidos, abre nossos olhos. Quando o desânimo bater e a vontade for comprar para aliviar, lembra-nos de que só tu és nosso consolo. Quando formos negociar, coloca palavras de sabedoria na nossa boca. Quando precisarmos dizer não a nós mesmos e aos nossos, dá-nos ternura e firmeza. Quando for o momento de investir em algo que tu aprovas, dá-nos confirmação clara, paz na decisão e prudência no processo. Sopra a vida sobre os sonhos adormecidos por falta de recursos. Visita quem engavetou um projeto bom, um curso, uma mudança de carreira, uma pequena reforma, um negócio caseiro, um livro, uma música, uma ideia de aplicativo, um trabalho manual, um site, um serviço honesto. Dá-nos coragem para retomar com prudência, dá-nos mentores, abre caminho para capacitação, conecta-nos com pessoas de fé que nos ajudem a dar o próximo passo. Abençoa quem já tem coração generoso, mas hoje não consegue ajudar como gostaria. Que venha colheita abundante sobre mãos que repartem.
porque quem dá ao pobre empresta ao Senhor, e tu não ficas devendo a ninguém. Recebe nossa gratidão, Pai, por cada centavo que entrou, por cada refeição na mesa, por cada conta que foi paga na última hora, por cada amigo que ajudou no momento-chave, por cada desconto inesperado, por cada cliente que apareceu de onde não esperávamos, por cada cesta básica, cada Pix salvador, cada porta que se abriu, cada sim que veio quando não parecia certo. Obrigado pelos livramentos que nem percebemos, pela gasolina que rendeu, pela máquina que não quebrou, pelo remédio que foi mais barato, pela roupa que durou, pela surpresa boa no mercado, pela chuva que irrigou a horta, pelo sol que secou a roupa e evitou gasto. A tua bondade se manifesta nos detalhes e nós te agradecemos por todos eles. Agora, pela fé, nós declaramos o que cremos. Declaramos que a escassez está sendo vencida, não para vaidade, mas para testemunho e dignidade. Declaramos que a prosperidade bíblica, aquela que traz paz ao coração e sustento honesto, chega e permanece. Declaramos que os testemunhos vão se multiplicar, gente contando que negociou a dívida com favor, outros dizendo que conseguiram emprego melhor, outros falando de porta nova para empreender, outros relatando que aprenderam a organizar e vieram colheitas discretas e constantes, outros partilhando que retomaram um sorriso ao supermercado. Declaramos que os nossos lares não serão marcados por discussão por dinheiro, mas por oração, planejamento, paciência e esperança. Declaramos que veremos janelas do céu abertas do modo como o Senhor quer abrir e no tempo em que o Senhor decidir. E quando vier, saberemos que foi a tua mão. Oramos também como família espiritual reunida nesta comunidade. Pedimos por todos os lares representados aqui, por pais e mães que se sacrificam em silêncio, por jovens que desejam estudar, por idosos que temem faltar, por líderes que administram projetos do reino, por voluntários que se doam e também têm contas a pagar. Abençoa os ofertantes e mantenedores deste trabalho que nos reúne, multiplica suas sementes, dá-lhes alegria ao semear e discernimento ao gerir, e também traz consolo e direção a quem não pode contribuir agora. Tu vês o coração, tu conheces a realidade, e nós pedimos que nenhuma culpa pese sobre ninguém, apenas a paz e a esperança que tu nos dás. Ensina-nos a repartir com equilíbrio, a socorrer com sabedoria, a construir cultura de generosidade sem exploração, a cuidar uns dos outros como família. Senhor, sela esta oração com tua paz que excede todo entendimento. Aquieta a mente de quem vai deitar pensando na fatura. Troca o pensamento de derrota por lembrança das tuas promessas. Que o justo jamais será desamparado nem a sua descendência mendigará o pão. Que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que se buscarmos primeiro teu reino e a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Faz-nos perseverar quando a resposta demorar. Dá-nos mansidão quando for preciso esperar o tempo certo. Dá-nos contentamento no pouco e humildade no muito. Preserva-nos da soberba se prosperarmos e do desespero se apertar. Em ambos os cenários, que Jesus seja o centro, nosso tesouro maior. Antes de encerrar, nós te louvamos de novo, porque és fiel e bom. Onde houver dor por causa de dinheiro, derrama bálsamo. Onde houver orgulho e comparação, derruba o ídolo e restaura o contentamento. Onde houver avareza, desata a mão e ensina a repartir. Onde houver preguiça, desperta diligência. Onde houver injustiça, entra com tua mão forte. Onde houver opressão, liberta. Onde houver medo do amanhã, planta esperança. Onde houver caos na mesa, estabelece ordem. Onde houver vergonha, concede honra. Onde houver mentira, estabelece verdade. Onde houver perda, providência consolo e recomeço. Nós entregamos também a semana que vem pela frente, pedindo direção em cada decisão. Que reunião aceitar, que orçamento fechar, que oportunidade abraçar, que gasto adiar, que curso fazer, que caminho percorrer. Que a tua palavra seja lâmpada para os pés e luz para o caminho. Que o teu espírito sussurre no íntimo quando estivermos diante de uma encruzilhada. Que os teus anjos guardem nossa ida e nossa volta. E que nossas mãos prosperem no que fizerem para a tua glória. E porque cremos, nós agradecemos desde já. Obrigado, Senhor, por contratos que serão confirmados, por currículos que serão notados, por entrevistas que serão marcadas, por clientes que chegarão, por ligações que acontecerão, por parcerias que nascerão, por acordos que serão fechados com justiça, por contas que serão pagas, por nomes que serão limpos, por histórias que serão reescritas. Obrigado por sonhos que sairão do papel,
por ferramentas que chegarão, por portas que se abrirão, por ideias que florescerão, por paz que reinará. Obrigado por nos lembrar que prosperidade à tua maneira é caminhar contigo em obediência, simplicidade e generosidade. Recebe também o nosso compromisso de praticar o que for revelado. Se for preciso organizar, organizaremos. Se for preciso pedir perdão, pediremos. Se for preciso encerrar uma rota perigosa, encerraremos. Se for preciso estudar, estudaremos. Se for preciso recomeçar pequeno, recomeçaremos. Se for preciso repartir, repartiremos. Faze-nos fiéis no pouco para que sejamos achados fiéis no muito, conforme a tua vontade. Agora descansamos sob tuas asas, certos de que tu não cochilas e não nos abandonas. Dormiremos em paz e acordaremos com esperança, porque o Senhor nos sustenta. E ao longo desta semana, lembrados por teu Espírito, contaremos os livramentos, celebraremos os pequenos sinais e seguiremos firmes, sabendo que, passo a passo, tu nos conduzes a lugares de equilíbrio, honra e testemunho. Se esta oração alcançou teu coração, minha irmã e meu irmão, apresenta ao Senhor o teu amém com fé. Compartilha esta palavra com quem está precisando de encorajamento e, se desejar caminhar conosco dia após dia, junta-te a esta família de oração para que continuemos buscando a Deus juntos, aprendendo da palavra, crescendo em sabedoria e celebrando a fidelidade do Senhor. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso repouse sobre ti. Que Ele te dê direção clara, portas honestas, favor diante de pessoas de paz, coragem para as decisões certas e paz constante no coração. Que Ele te faça instrumento de generosidade onde fores. Que teus pés levem boas notícias. Que tuas mãos abençoem e que tua boca profetize vida. Em nome de Jesus, nós oramos, cremos e agradecemos. Amém.